Olá pessoal, nosso resumo de hoje será sobre a classe dos répteis. A palavra réptil vem do latim reptilis e significa que se arrasta. É um termo usado tradicionalmente para referir-se a um grupo de animais vertebrados tetrápodes, amniotas e ectotérmicos, no qual estão incluídos serpentes, lagartos, tartarugas e crocodilos. Atualmente, existem mais de 9.000 espécies diferentes de répteis espalhadas por todo o planeta, exceto nos polos. O corpo dos répteis é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Eles são tetrápodes, possuindo 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos com garras. Pernas reduzidas em alguns lagartos, mas ausentes em outros, como as cobras. São amniotas, ou seja, os embriões são envolvidos pela membrana amniótica, característica essa que lhes permitiu ficarem independentes da água para a reprodução, ao contrário dos anfíbios. Eles são bem adaptados ao ambiente terrestre, apresentando epiderme grossa com escamas, ou ainda osteodermas, depósitos ósseos, que os tornam resistentes à dessecação, ou seja, secagem do organismo. Alguns representantes botam ovos com cascas, e isso ajuda a proteger o embrião. E todos eles realizam fecundação interna, evitando a dessecação dos gametas, fato esse importante para a conquista do ambiente terrestre. Quando os filhotes nascem, assemelham-se aos adultos, pois o desenvolvimento é direto. Os répteis são animais ectotérmicos, ou seja, não são capazes de manter a temperatura corporal utilizando o seu metabolismo. Para conseguir manter a temperatura adequada, eles absorvem o calor do ambiente, como por exemplo ficando exposto ao sol. É por causa dessa característica que os répteis são chamados de animais de sangue frio. Essa condição também limita sua localização dos seus habitats aos trópicos e subtrópicos do planeta, onde as temperaturas favorecem o seu metabolismo. Por isso, não encontramos répteis nos polos. O sistema digestório dos répteis é completo. Eles apresentam boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca. Além disso, possuem fígado e pâncreas. Os hábitos alimentares são variáveis, porém a maioria é carnívora. A forma de matar suas presas é também diferente entre os grupos. As jiboias, por exemplo, matam suas presas pela constrição do seu corpo, enquanto os crocodilos utilizam suas mandíbulas poderosas. Existem ainda aquelas espécies que possuem peçonha para conseguir o seu alimento, como a cascavel, por exemplo. Esses animais apresentam circulação dupla, fechada e incompleta. O coração é dividido em 3 cavidades, sendo o ventrículo parcialmente dividido, com exceção dos crocodilianos, em que o coração é completamente dividido em 4 câmaras. Apesar de os crocodilianos apresentarem coração com 4 cavidades, o sangue rico em oxigênio encontra-se com o sangue rico em gás carbônico, logo após sua saída do coração, no forame de Panizza, região de comunicação entre os ramos esquerdo e direito da aorta. A respiração dos répteis é pulmonar, mesmo naquelas espécies que vivem no ambiente aquático, como as tartarugas marinhas. Os pulmões apresentam alvéolos pulmonares, tornando eficiente as trocas gasosas. As excretas são filtradas diretamente do sangue pelos rins e, como os répteis precisam evitar a perda de água, eles excretam ácido úrico pela cloaca. Nos répteis marinhos, além da excreção normal, também é feita a excreção de sal. O excesso de sal retirado do sangue é levado para as glândulas excretoras de sal que ficam na área dos olhos ou do nariz. Os répteis possuem um sistema nervoso constituído por encéfalo e nervos que saem da medula espinhal. Apresentam um sistema sensorial com grandes adaptações, como o órgão de Jacobson, presente no céu da boca de cobras e quelônios, que possuem a função olfativa, e a fosseta loreal, um orifício entre o olho e a narina que consegue captar calor,
ajudando assim na localização das presas. A fecundação nos répteis é geralmente interna e o desenvolvimento não apresenta fase larval. Grande parte das espécies desse grupo apresenta órgãos especializados para a cópula. A maioria dos seus representantes é ovípara, porém existem espécies que são ovovivíparas. O ovo desses animais protege o embrião contra a dessecação, graças à presença de uma casca resistente. Nesse ovo aparecem o que chamamos de anexos embrionários, tais como o saco vitelínico, que é responsável pela nutrição do embrião, bolsa amniótica, bolsa de água que protege contra a desidratação e choques mecânicos, alantoide, que é responsável pelas trocas gasosas e excreção, e córion, que atua na proteção além de colaborar com a respiração. Podemos classificar os répteis em 4 ordens principais. Ordem Crocodilia. Os crocodilianos representam a maior parte dos répteis que existem atualmente. Suas principais características são: corpo revestido por placas córneas, presença de 4 patas curtas e uma cauda, dentes grandes e afiados, e coração com 4 cavidades completamente separadas. Ordem Rhinchocephalia. A ordem Rhinchocephalia é o grupo de réptil mais primitivo, por isso as tuatárias são representantes vivos da ordem. Elas são encontradas na Nova Zelândia e podem habitar ambientes frios. São animais carnívoros, seus dentes estão fundidos ao maxilar. Os indivíduos de tuataras podem chegar a até aos 100 anos de idade. Ordem Squamata. Também conhecidos como escamados, pois possuem corpo recoberto por escamas. Eles são representados pelas cobras e lagartos. Suas principais características são: eles são divididos em lacertílios, que são lagartos, e ofídeos, que são as cobras. Os lagartos apresentam 4 patas e as cobras são ápodes, ou seja, sem membros. Algumas espécies de serpentes são animais peçonhentos. Ordem Testudinata. Também chamados de quelônios, são representados pelas tartarugas, cágados e jabutis. As tartarugas vivem em ambiente de água doce e salgada. Os cágados também são encontrados em água doce e os jabutis vivem em terra firme. Suas principais características são: presença de armadura óssea, casco ou carapaça, a qual confere proteção ao corpo contra choques mecânicos e ataques de predadores. Ausência de dentes e presença de um bico com lâminas córneas, permitindo assim capturar e cortar os alimentos. E chegamos ao fim desse resumo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para dar aquela força. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.